Jornalista, mestre em Sociologia do Desenvolvimento, ele já foi chefe de gabinete da reitoria e chefe do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará. Foi vice-presidente da Associação Brasileira de Escola e Comunicação e hoje preside a Agência da Boa Notícia. O nosso destaque da semana é o jornalista Francisco Souto Paulino. Tudo bem, Souto? É um prazer recebê-lo em nosso programa. Fabiano. Souto, hoje você preside a Agência da Boa Notícia. Eu queria saber como é que funciona essa agência, já que trata-se de uma organização não governamental. Essa organização ela nasceu da vontade de um grupo que se reunia sempre na preocupação de discutir a questão da violência nos meios de comunicação. Nós éramos um grupo de 12 ou 13 pessoas, com jornalistas, empresários, assessores de comunicação e etc. E nós começamos a discutir e verificamos o seguinte, que seria importante talvez que a gente pudesse criar um órgão que pudesse, digamos, ser uma ponte entre aquilo que é a comunicação positiva e os meios de comunicação social. E aí nasceu a ideia de se criar a agência de notícia, que é uma agência que não vende notícias. Nós captamos notícias positivas e pomos à disposição dos meios de comunicação e das pessoas que estão na nossa lista de e-mails, né? A agência entrou no ar no ano passado, está fazendo um ano, e hoje nós temos já uma penetração muito importante. Quando nós criamos a agência, nós selecionamos 2 vetores com os quais nós iríamos trabalhar diretamente. O primeiro vetor seria os profissionais de comunicação, publicidade, etc., os meios de comunicação, e do outro lado nós teríamos também que trabalhar as escolas de comunicação e seus respectivos alunos, porque nós entendemos que nós precisamos, para que a gente tenha, digamos, melhore a nossa comunicação, nós podemos influenciar naquilo que seja, digamos, melhorar a própria formação dos profissionais, né? E daí a gente verifica o seguinte, é que se nós conseguirmos bons profissionais, com certeza nós vamos ter melhor comunicação. Porque uma coisa importante quando nós falamos em meio de comunicação, às vezes a gente generaliza as coisas e não presta atenção no seguinte, a tecnologia aumentou, cresceu, ela de fato hoje é uma tecnologia de ponta nos meios de comunicação. Só que muitas vezes nós esquecemos que o mais importante do meio de comunicação não é nem bem a tecnologia, é o produto que nós vamos mandar através dessa tecnologia, que é a notícia. Então isso nós precisamos ter cuidado para que a gente acompanhe a evolução, tanto da tecnologia, como também da formação dos nossos profissionais de comunicação. E como é que vocês trabalham justamente, porque vocês estimulam a cultura pela paz na comunicação, como é que vocês trabalham para poder alcançar esse propósito? Então nós verificamos o seguinte, no início nós garimpávamos notícia, nós íamos à procura onde poderia ter uma boa notícia. Hoje, graças a Deus, nós já estamos selecionando boas notícias. Por quê? Porque nós saímos pelos bairros e temos, por exemplo, selecionados N pessoas, N instituições que estão fazendo boas notícias todo dia. Você não avalia quantas instituições nós temos em Fortaleza que prestam serviço à sociedade sem que ninguém tome conhecimento. É impossível, por exemplo, a gente verificar que, por exemplo, nós temos aqui alguns bairros que são batizados de bairros violentos e nós encontramos coisas lá dentro desse bairro, como, por exemplo, uma orquestra de crianças de 8 a 16 anos, dirigida por um mestre de música que tem 15 anos. Então nós verificamos essas coisas muito interessantes. Encontramos pessoas, por exemplo, uma senhora aposentada que ganha R$400, ela tem 12 crianças na casa dela, ela cria crianças que ela encontrou sem pai, sem mãe na rua. Então vocês acabam aqui trabalhando, divulgando trabalhos sociais então, em nós comunidades. Nós não geramos notícias, nós transmitimos notícias Boas que ações. as pessoas já fazem.
Ok. E como assegurar a informação de qualidade à sociedade e o exercício profissional com ética? Como é que você imagina que pode ser feito esse trabalho hoje? Olha, tudo tem uma conotação que precisa ser observada. Nós, quando vamos ser, por exemplo, nós passamos pelas escolas, pelas universidades, nós passamos naturalmente à procura de boas informações para que a gente tenha, digamos, a possibilidade de ser um profissional consequente na comunicação. Quando eu digo profissional consequente, é aquele profissional que sempre, quando ele sai para fazer uma notícia, para fazer uma reportagem, ele tem que colocar na dimensão da sua proposta de que aquela notícia, aquela informação, aquela reportagem, ela tem que gerar um bem à sociedade. Porque se não for assim, nós não temos formação da sociedade. Nós muitas vezes temos a desinformação da sociedade, né? Então, quando nós não temos essa dimensão, a nossa possibilidade muitas vezes é de fazer uma má notícia, por quê? Porque muitas vezes eu não pesquiso, eu não observo, usar os ângulos da notícia. Porque a notícia é importante o seguinte, tanto faz ela ser violenta como ela ser uma notícia positiva de paz, toda notícia tem vários ângulos que podem ser explorados. E a gente tem uma tendência muito grande, como profissional que eu fui muito tempo, muitos anos, a gente tem sempre uma tendência de fazer o mais fácil. E às vezes o mais fácil não é aquilo que de fato deveria gerar aquela notícia, mas se eu tivesse explorado outros ângulos, ela teria oferecido muito mais possibilidades de boa informação à sociedade. No caso do jornalismo, que alguns jornalistas tratam isso como negócio, vende notícia, como é que você vê a questão de alguns jornalistas que usam da sua boa influência, de ter uma grande persuasão, no caso da opinião pública, e aí usa disso em troca de favores, seja com políticos, né, empresários? Aí é necessário que a gente se coloque na outra dimensão, que é a dimensão do sistema. Nós estamos naturalmente num sistema capitalista. É um sistema que, naturalmente, tudo vai em função do consumo, do consumismo, né? Quer dizer, é exagerado. O sistema, ele dita o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que vestir, o que a gente tem que comprar, o que a gente tem de andar em carro do ano, etc. Tudo isso é influenciado pelo sistema. E na comunicação também nós temos o mercado, quer dizer, o mercado também está funcionando nos meios de comunicação. O que é importante verificar é que aí tem uma coisa na comunicação que a gente trabalha muito com ela que se chama ética. Quer dizer, o que é interessante nesse momento também é que a gente coloque a ética para funcionar dentro de uma proposta que seja razoável para as pessoas que estão trabalhando e para as pessoas que estão consumindo o próprio produto, que é a notícia, né? Hoje, o nosso Código de Ética já tem por volta de 20 anos, a última revisão foi em 87. O senhor acha que precisaria de uma nova revisão? Com certeza, embora que a gente possa dizer o seguinte, geralmente o Código de Ética, ele não tem, digamos, uma grande responsabilidade, porque a grande responsabilidade mesmo com a ética tem que ser do profissional, né? Você tem que ser um profissional que você meça as suas dimensões. O que é que você vai fazer, como vai fazer, para quem fazer, e ser, sobretudo, um profissional consciente. Quando você tem consciência do que vai fazer, naturalmente a ética funciona.